Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Destination Fluency. Hoje com um tema bem legal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o particípio passado do verbo to go, que tem duas formas, gone and been. É isso mesmo, não fica brabo não. Eu tô brincando com vocês, pessoal. É que é o seguinte, nós fizemos um post recentemente, onde eu falava de alguns segredinhos do Present Perfect, e foi um carrossel que eu postei no Insta, e numa das imagens eu coloquei essa mensagem. Que o been não é o particípio passado apenas do verbo to be. Ele é o particípio passado do verbo to be, sim, mas não apenas do verbo to be. Ele também é o particípio passado do verbo to go. Bom, e aí o que eu não sabia é que isso ia gerar uma polêmica e que ia deixar algumas pessoas irritadas. Então, nós tivemos até alguns comentários ali em que as pessoas colocaram, né, como se, falando um internetês aqui, as pessoas, né, um determinado, não sei se ele é meu seguidor ou não, mas uma pessoa que recebeu esse post não gostou muito e colocou assim em letras maiúsculas, né? O past participle do verbo to go é gone, em letra garrafal. E depois eu pensei assim, né, fazendo uma reflexão, eu falei assim, oh, que legal, né? Porque na verdade tá certo isso, porque caso eu não conhecesse isso e soubesse que o participio passado do verbo to go, talvez eu também tivesse uma reação assim, não sei. E aí eu achei interessante, porque como eu não sou uma pessoa conhecida na internet, né, eu sou apenas mais um professor de inglês, eu pensei assim, bom, eu coloco uma coisa, uma mensagem, uma informação que pode ter um caráter um pouco conflitante e não explico de onde isso veio, é natural que isso crie algum conflito. Então eu acabei achando que isso foi bem legal, porque acabou gerando esse outro post, que é o vídeo de hoje, um vídeo onde eu explico de onde veio isso. E é isso que eu quero contar para vocês. De onde vem isso? Qual a explicação básica, lógica para isso? E aí eu pensei o seguinte, eu achei que não valeria apenas uma explicação vindo de mim, eu deveria embasar isso um pouquinho melhor. Então, foi com essa intenção que eu resolvi fazer uma apresentação para vocês. Tá? Então, nessa apresentação, eu vou apresentar um livro de gramática que eu estudei com ele, né? Um livro o qual eu já usei quando eu estudei inglês na Inglaterra. E é esse livro aqui, né? Essa capa que vocês estão vendo aqui. É um livro chamado Practical English Usage, escrito por esse autor aqui, o Michael Swan. E aí eu pensei o seguinte, bom, acho que é importante, né, já que eu vou usar esse material como prova, vamos dizer assim, eu acho que é legal eu embasar bem isso que eu vou dizer. Então, tá aqui, ó. O Michael Swan é um cara, ele tem até essa entrada aqui na Wikipedia, né, sobre o Michael Swan. E aqui diz que ele é um escritor, né, de livros didáticos. Ele é um escritor dessa área, da área de ensino da língua inglesa e outros materiais de referência. E que ele é formado pela Universidade de Oxford, né? Ele é um cara que estudou, ele tem um bachelor's degree, ou seja, ele tem um bacharelado em estudo de línguas modernas. Então, ele é um estudioso da língua. E aí eu resolvi trazer a página do livro onde ele explica isso, onde ele fala isso. E essa página do livro está aqui. É essa página que eu quero mostrar para vocês. Então eu vou dar um zoom in aqui, eu vou dar um foco maior nessa imagem para que vocês possam enxergar da melhor forma possível. Então vamos lá. Então olha só, pessoal. Eu vou dar um highlight aqui agora no que o Michael falou no livro dele. Então ele diz o seguinte, que been and gone, ou seja, essas duas palavras, ele diz aqui que ambas essas duas palavras são usadas como particípio passado do verbo to go. Então, pessoal, deixar uma coisa bem clara aqui para as pessoas que ficaram meio brabas comigo quando eu postei, quando eu fiz o post, né? Não fui eu que inventei isso aí não, gente. Isso aí já existe, é da língua, eu só quis apresentar. Então o Michael, no livro de gramática dele, ele diz isso, que ambas essas palavras são usadas como particípio passado do verbo to go, mas com um significado diferente. E ele dá dois exemplos ali.
My husband's gone to London today. My husband's gone to London today. My husband's been to London today. Então, gramaticalmente, as duas frases estão corretas. Qual a diferença? Na primeira, se eu falo My husband has gone to London, significa que ele ainda está lá. Ele foi para Londres, mas não voltou ainda. Se eu falo My husband has been to London, significa que ele já foi e ele já voltou. Bom, então, segundo, é um professor nativo da língua inglesa e que estudou isso, inclusive, na universidade, está aqui. Mas aí eu pensei o seguinte, será que isso é suficiente? Né? Porque como eu já aprendi isso para mim está claro, eu pensei assim, poxa, mas e aí? Será que isso é suficiente? Será que está claro o suficiente? E eu tentei pensar num modelo, um exemplo didático que eu poderia explorar, que talvez ajudasse a elucidar um pouco mais essa questão. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, né? A ideia que eu tive então foi a seguinte. Deixa eu colocar esse cara aqui no canto. Então o exemplo que eu pensei, no qual eu pensei é o seguinte. Então imagina que eu quisesse dizer algo do tipo I go to Paris every year. Every year I go to Paris. Então eu posso usar o verbo to go, né? Eu vou a Paris todos os anos. Parece que é uma forma legítima, usando o verbo to go, para dizer isso. I go to Paris every year. Muito bem. E aí, se eu vou para Paris todos os anos, significa que o ano passado eu fui também, né? So I went to Paris last year. Então, de novo, eu consigo usar o verbo to go. E agora, aqui que chega o problema, porque se eu quero dizer a mesma coisa usando um tempo perfeito, né, um dos tempos perfeitos, por exemplo, com o present perfect, o que acontece? Deu essa travada. Putz. Ok. Bom, pessoal, deu uma leve travadinha ali. Eu peço desculpas pela falha técnica, mas vamos lá. Então, se eu quiser dizer a mesma coisa usando um tempo perfeito, então eu diria algo do tipo I have gone Então, se eu quiser dizer a mesma coisa, usando um tempo perfeito, eu tenho essas duas opções, né? A minha primeira, então, imaginando que eu sou aquele cara mais rígido, não, a única forma de participo passado do go é gone. So, I've gone to Paris many times. Bom, e aí eu entro naquele problema de semântica, né, de significado. I've gone to Paris quer dizer que eu fui para Paris, eu fui, I've gone to Paris. Eu tô lá agora. Mas se eu quero dizer que eu estive, né, se eu quero dizer que eu fui para Paris várias vezes, né, que eu já fui para Paris várias vezes, na verdade o que eu quero dizer é que eu já fui e já voltei. Então, olha só, eu gostaria de poder continuar usando o verbo to go. Então, eu vou todos os anos, eu fui e eu fui muitas vezes. Então, para aqueles que acreditam que eu só posso dizer isso com o verbo to be, significa então que eu não posso dizer isso, que eu só posso dizer eu estive em Paris muitas vezes, o que também é verdade, eu posso dizer isso. Bom, mas então, o que eu imagino que explica isso aqui é que dentro da língua inglesa foi criada uma convenção, foi convencionado que essas duas palavras são consideradas o particípio passado do verbo to go, gone and been. Por quê? Porque elas querem dizer coisas diferentes. Se eu digo I've gone to Paris, significa que eu estou lá. Se eu digo I've been to Paris, significa que eu fui e já voltei. Ok? Bom, e aí eu pensei o seguinte. Interessante, né? Bom, a propósito, pessoal, o Michael Swan, só ilustrar uma questão aqui bem rapidinho. O Michael Swan é esse cara que aparece nesse vídeo aqui. E é um vídeo que tem no YouTube, é uma entrevista com ele. E nesse vídeo foi perguntado para ele o que é gramática, né? E é bem interessante. But what is grammar? Okay, it was a workshop rather than a talk. Ok. E eu resolvi trazer esse vídeo porque eu pensei assim, interessante que eu possa mostrar que esse cara existe, né? Por sinal, ele ainda está vivo. E aí nesse vídeo ele fala sobre qual é a definição dele do que é gramática. E eu acho interessante. Então, quem achar interessante depois, pode fazer uma busca no Google, no YouTube, é fácil de achar. Eu não vou tocar o vídeo inteiro aqui, porque não é o objetivo desse vídeo. E aí eu pensei, poxa vida, então,
Será que as credenciais que eu estou apresentando aqui são suficientes? Eu já mostrei um escritor britânico que confirma isso, né? E confirma a existência desses dois. E eu pensei, poxa, mas será que não dá para explorar um pouco mais, trazer mais exemplos? E aí eu encontrei mais um exemplo que eu achei bem legal, que é essa professora aqui. O nome dela é Emma. E nesse vídeo dela, ela também mostra in past participle form. E aí ela também mostra que o particípio passado do verbo to go também é o been. E ela tem um vídeo, né, dentro da plataforma dela, dentro do curso dela, onde ela explica isso também. Então ela é uma professora australiana, ela tem um sotaque que puxa mais para o sotaque britânico, tanto que ela não fala past participle, ela fala past participle. São duas pronúncias que existem para a mesma palavra. Então a dela é mais britânica, então se vocês notarem a diferença, saibam de onde vem. Então eu vou tocar esse pedacinho desse vídeo aqui para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia. Together. But in English, the verb to go has two past participle forms, gone and been. The past participle form of be and go can be been. And this is usually where the confusion happens. Bom, pessoal, e como vocês viram ela falar, é justamente aí que a confusão acontece, e é provavelmente por essa confusão que algumas pessoas que viram meu post não gostaram e foram lá e meteram a caneta. Mas eu queria dizer que, inclusive, esses comentários são bem-vindos, porque eles promovem uma reflexão, e eu acho que isso é muito válido. E gostaria que vocês, ao final desse vídeo também, quem quiser deixar um comentário ali, será muito bem-vindo. Bom, então é isso. Então, eu imaginei que dessa forma, apresentando então, apresentando não só essa referência de um livro de gramática do Michael Swan, mas mostrando um outro nativo da língua, no caso, uma professora australiana, no caso, né, que é a Emma, que é essa moça aqui. Eu acho que isso é bem legal, porque isso, eu acho que realmente eu acho que a palavra que eu estou procurando aqui é que, assim, esses argumentos que foram apresentados aqui, eles servem para dar crédito, né? Para nos dar credibilidade, ou seja, acho que a palavra que eu estou buscando, na verdade, é outra. Eu acho que o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que o que aconteceu aqui, né? Ou seja, a Emma dando esse exemplo, mais o exemplo do livro do Michael, eles validam o nosso post, né? Eu acho que era isso que eu estava procurando, assim, uma palavra como a palavra validar. Porque eu sei que está certo, né? Mas para quem não me conhece, eu acho que precisa de um pouco aí de argumentos, né? Então, estão aí os argumentos. Eu acho que dessa forma a gente consegue mostrar que com esse livro e com essa afirmação aí da Emma, que é uma professora australiana, eu acho que fica mais fácil da gente acreditar de que isso é verdade, né? De que realmente essa palavra, né? A palavra been, ela é o particípio passado, mas não apenas do verbo to be. Ela também é o particípio passado do verbo to go, e isso fica justificado aqui. E para finalizar, eu tenho mais uma coisa para apresentar para vocês, que é o seguinte. Vocês sabiam que a gente tem uma coisa parecida, muito parecida no português, inclusive sobre esses dois verbos, o verbo ser ou estar, ou seja, o verbo to be, e o verbo to go, o verbo ir. Atrás de mim, exatamente aqui atrás de mim, está escrito ali a conjugação desses dois verbos. Talvez você adore a língua portuguesa, já tenha estudado muito isso e já sabe, mas para quem não sabe ainda, eu acho que é curioso. O verbo to be e o verbo to go, no português, ou seja, ir e ser, no pretérito perfeito, ele tem exatamente a mesma conjugação. Vamos dar uma olhadinha?
É melhor que... Deixa eu mover a tela aqui um pouquinho, só um instantinho. Vamos lá, ó. Então o verbo to go. Eu fui, tu foste, ele ou ela foi. Ok? E o particípio passado, desculpa, e o pretérito perfeito do verbo ser. Eu fui, tu foste, tu foi, ele, ela foi. Gente, é exatamente a mesma conjugação. Então, é uma área de intersecção. Ou seja, o verbo to ser, o verbo to be e o verbo to go. Então, olha só. Se a gente, né, para quem não acreditou ainda, estava precisando de um argumento para acreditar nisso, então tá aí um argumento. A gente tem exatamente a mesma situação na língua portuguesa. Ou seja, em inglês, eu estou dizendo aqui que o verbo to go tem dois particípios passados. E na língua portuguesa a gente tem dois verbos, que são os verbos ir e ser, que compartilham uma mesma conjugação, que é o pretérito perfeito. Eles têm exatamente a mesma conjugação. Então a gente tem até uma situação parecida na língua portuguesa. Eu achei que isso era curioso, resolvi incluir isso nesse vídeo aqui. Obrigado então por você ter ficado aqui comigo até o final, assistido esse vídeo. Quero agradecer a tua presença, te convidar para se inscrever no canal aqui, caso você não tenha se inscrito ainda, se você estiver recebendo esse vídeo através do YouTube. Se for através do Insta, caso você ainda não esteja nos seguindo, segue a gente lá, porque a ideia é postar diariamente sempre dicas novas, mini aulas e coisas curiosas sobre a língua inglesa. Sempre no intuito de te ajudar a chegar cada vez mais próximo da fluência total em inglês. Meu nome é Alfredo, esse aqui é o Destination Fluency. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Até mais!